Boa tarde, professor gremista. Tudo certo? Então vou fazer esse vídeo aí do último trabalho nosso da matéria aí das artes marciais aí. E daí ali sobre as perguntas que o senhor mencionou ali, sobre as modalidades dos trabalhos que nós apresentamos lá. Da minha turma foi sobre o jiu-jitsu, né? Quem se aprofundou bem mais no tema que ia apresentar era a Camila, eu fiquei mais com as outras extremidades do trabalho. Mas ali das partes das artes marciais ali eu não, por enquanto, pelo menos eu não me interesso assim em me aprofundar tanto, sabe? Pretendo futuramente ali, quem sabe, entrar numa academia para fazer, né, defesa pessoal, tipo essas coisas para me aprender. Isso eu tenho vontade, tenho interesse de aprender. Táticas de defesa pessoal e jiu-jitsu, muay thai, tipo essas coisas assim, eu me interesso sim. Mas ali para trabalhar na escola já não é uma área que eu pretendo me aprofundar muito. E ali sobre a segunda pergunta ali das unidades temáticas, no meu ver, todas elas são importantes. Cada uma com a sua forma de trabalhar, né, com seus conteúdos pré-estabelecidos, com as atividades para ser desenvolvida e ser planejado os planos de aula, né, através da base, né, da BNCC, né, que para mim é um documento muito bem elaborado. Se eu não me engano é do ano de 2017, né? Então, para mim já é um documento bem completo. Com certeza pode ter melhoramento, né? Arrumar alguma coisa ou outra ali para melhorar o ensino básico no nosso país, né? Adicionar algo que melhore o documento, né? Mas ali das unidades temáticas, ao meu ver, assim, não tem um mais importante que o outro. Para mim, todos eles são de fundamental importância e eu pretendo ser um professor que trabalhe assim divididamente essas unidades e não fique só na mesmice, né? Porque na época do colégio eu tive os dois tipos de professor de educação física. Na época da escola eu tive o professor que só entregava a bola de vôlei, de futebol e sumia e só apitava no final da aula pra gente ir pra sala, né? E tive a outra professora que eu nunca me esqueço dela, da época que eu era do ginásio, né, quinta série, quarta série ali, o meu fundamental e no ginásio, né? Ali a professora, ela dava bastante temáticas assim pra gente fazer na educação física, e daí eu estudava no centro educacional, né? Então lá tinha espaço na educação física, circuito, a gente corria em volta do campão, tinha a parte de areia pra gente correr, dar salto na areia, salto em distância, tinha atletismo, então era bem legal. Sala de jogos, então o colégio que eu estudei, que foi o centro educacional, tinha uma estrutura muito boa assim, então em termos de estrutura, sala de jogos, essas coisas, tinha completo, tinha tudo, né? Daí no Pedro Cândido eu estudei só a quarta série, então aí eu vi também a dificuldade que é uma escola que hoje tem ginásio, né? Daí, minha época não tinha, na minha época nós jogava numa estradinha lá perto, lá, um pouco mais pra frente, era uma rua que não passava muito carro. O professor de educação física, professora, não lembro quem que é agora, eu levava nós pra essa estrada aí pra gente jogar, daí levava a bola, levava 2 cones e fazia os gols de cone, sabe? E daí a educação física de todas as turmas era nessa rua de grama, assim, a ruinha que não passava tanto carro, tinha até uma parte de grama, assim, nunca me esqueço. Então eu, particularmente, falando agora da formação, nesses 4 anos aí que eu tô estudando a educação física, no meu caso era um sonho cursar a educação física, né? Apesar de nesse semestre eu não tô lidando com TCC e nem estágio. Daí não encaixou meus horários da empresa, daí voltei para a empresa esse ano, então também ficou difícil para mim tentar encaixar o horário do estágio. Mas ano que vem, se Deus quiser, eu quero matar esse estágio do TCC e me formar aí, se Deus quiser, no final do próximo ano lá. E esse ano eu quero pagar tudo, só as matérias, né? Até o final do ano cursar normal as matérias à noite.
E daí, falando da formação, todas as matérias que tivemos presenciais foi de grande valia, todos os a grade curricular da matéria das disciplinas, muita coisa importante foi passado para nós. Eu aprendi bastante coisa, estou aprendendo, porque a gente aprende todo dia, né, professor? Então, ali, tá, claro, tem os pontos positivos e os pontos negativos. Que nem essa pergunta que o senhor fez para nós, falando da formação geral, é igual uma pergunta que o Chico fez para nós ontem na prova final dele, que foi um trabalho, um link, né? Daí nós fizemos escrito, né? Ele também fez essa pergunta para nós, o Chico, sobre os nossos pontos de vista da nossa formação, né? Que estamos encerrando aí o último ano, né? Praticamente. E daí eu falei pro Chico que tem os pontos negativos, os positivos. Né? Os positivos, os professores, todos os professores, tudo capacitado. Não tem nenhum professor assim que, esse aí não passou nada. Não. Todos passaram conteúdo com muita aprendizagem pra gente. Várias ideias de aula. O senhor também, vários tipos de aula pra gente dar aula. O Chico dava isso, o Marcão. Então pra gente desenvolver, né, isso foi muito legal. E vou levar pra vida profissional, vou levar pra minha vida várias aulas. E os pontos negativos é que a faculdade, a parte da direção lá e reitoria, eles podiam explorar melhor a estrutura da faculdade. Pô, tem as quadras lá fora, lá, baguada das quadras lá que a gente podia usar bem melhor, né? Ponhasse uns refletor lá, uns negócios lá, melhorava, dava um valor melhor, né? E daí lá na área da saúde tinha um baguado, um ginásio lá que nós usamos nas primeiras fases. Nós conseguimos usar o ginásio lá. A matéria de ginástica com a Adriana foi só lá naquele ginásio da saúde. Depois, não sei o que fizeram, extraviaram o ginásio. Daí, não sei o que aconteceu também. Eles desmancharam o ginásio, reformaram lá, cortaram a educação física, então. E daí o ponto negativo é as matérias EAD. Eu não gosto de matéria EAD. Tu sabe, a matéria EAD é daquele jeito, né? A gente faz com a ajuda da internet ali as questões, ali responde bem tranquilo. Mas na parte de aprendizado, meu amigo, muito pouco explorado. Eu falo por mim, né? Mas os outros não é diferente, o senhor sabe. Nessa nossa geração do chat GPT, o senhor sabe como é que é, né? Então, pra mim, eu já escolhi a faculdade presencial já pra me estar na sala de aula, pra estudar, pra aprender, pra viver, né, as matérias, os trabalhos, as provas, já pra ser na vivência, né, não online. Pra mim, podia nem existir esses EAD. Pelo menos pro curso de educação física, eu não vejo o porquê ter matérias EAD. Tivemos atletismo em EAD, para o senhor ter uma ideia. Não tem lógica. Então, esse é um dos pontos negativos, né? Mas na parte positiva, a faculdade tem uma estrutura boa. Os professores, todos eles capacitados, tudo mestrado e coisa nada, que eu nem sei o nome desses títulos aí. Então, na parte de formação, estamos sendo bem formados, assim, sobre qualidade dos professores, dos materiais. Claro, tem muita coisa que podia melhorar, sim, mas a faculdade tem as dificuldades, a gente sabe, né? Mas no termo da minha formação, assim, eu tô bem alegre, bem contente e procurando aprender, né? O senhor sabe, eu voltei para uma sala de aula depois de 9 anos que eu terminei ensino médio, então é algum tempo que eu não voltava a pegar um livro, estudar, pesquisar, né? Então, nessa parte aí, tô gostando bastante da formação. Não tô fazendo TCC ainda. Eu tenho que pensar no nome ainda. Não consegui organizar isso na minha cabeça para me fazer um tema de TCC. Da parte do estágio, ano passado eu fui lá no Isidoro, lá, dei um dia de aula lá que o professor Éder pediu, né? Pra me dar uma mão lá. Na época eu tava nos Uber, né? Daí eu tinha mais horário disponível. Aí fiquei a tarde inteira lá, dei aula pro primeiro, segundo ano lá. Já foi uma experiência, foi meu primeiro contato, como eu sendo professor de uma turma, da criançada. Primeira vez que eu dei aula. Então já foi uma experiência, assim, bem diferente, assim. Porque, claro, eu tenho identificação com criança, porque já da época da igreja, que eu lidava com criança e fazia brincadeira com as crianças, mas assim, de uma escola foi a primeira vez. E daí
foi bem assim, é bem desafiador. Tu cuidado, eu dei aula para 3 turmas, acho. Tu cuidar da criançada, mais de 30 crianças, 25 crianças, e daí é aquela coisa, né? Fiz algumas brincadeiras lá com eles, né? Mas foi só aquela aula que eu dei. Daí teve outras oportunidades pra frente, mas daí eu tava com os compromissos e coisa, eu não conseguia ajudar o professor Éden em outras oportunidades que eu tive de dar aula também. Daí ele chamou dos colegas, né, que podia, eu não pude. E daí ajudei aquela vez, eu acho que o senhor, acho no... Não, foi eu. Não, eu sei que foi no Pedro Cândido. Acho que foi o professor Éden também, 2023. Num dia das crianças lá. Aí foi eu, Bruno e o Gabriel, se não me engano. Ou foi eu e o Gabriel. Nós fomos dar uma mão lá numa festinha no dia das crianças, né? Fizemos várias brincadeiras lá, ajudamos o professor lá, né? E daí foi bem legal também, porque a criança, né? Brinca e corre e se divertem. E uma coisa que eu gostei é que a criançada se diverte com as aulas que a gente dá e as brincadeiras. E a gente acaba se divertindo junto, porque tem que gostar, né? O senhor tá quantos anos aí dando aula? A gente se diverte com as crianças também, isso é legal. Então é isso aí, professor. Ó, queria gravar 5 minutos, já foi 11. Nem sei se for muitos... Vou ver aqui quantos giga, quantos mega vai dar. Qualquer coisa eu posto no YouTube depois de tarde. E daí eu mando o link pro professor do YouTube. Eu acho que vai ser, né? É muito mega, né? Mas então tá, professor. É nóis aí, obrigado por tudo, os ensinamentos aí, as matérias que o senhor deu pra nós aí. Essa matéria de artes marciais é muito legal. O senhor levou os professores lá pra dar boxe, né, pra nós. Muito show de bola, ó. Tinha coisa que eu nunca vi. O tio Dé, né, que é o André, né, conheço faz anos. O tio Dé também lá, aqueles negócios dele lá do Xing Ling lá, massa pra caramba. Taekwondo, né? Acho que é Taekwondo, agora não lembro o nome da modalidade que o tio Dé fez lá, os esqueminha lá, muito da hora, muito massa mesmo. Mas é isso aí, pessoal, um abração aí, Deus abençoe, conte comigo, sabe que nós é... E vamos indo, né? Quase esse ano aí terminamos as matérias, ano que vem eu faço TCC estágio e vamos formando aí, né? Fazer uma formação aí bem qualificada aí. Pretendo fazer pós-graduação em alguma coisa aí, eu tô vendo ainda, né? Vamos um passo de cada vez, né? Um abraço, professor. Deus abençoe aí. Sabe que é nóis.